Muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso curso abençoado de hoje, graças a Deus. Estamos aqui reunidos mais uma vez para dar continuidade ao nosso curso, né? Abençoado, terminando aí o módulo 4. Antes de começar, vamos, né, como sempre, com as nossas orações, com nossa irradiação, né, para que a gente possa entrar numa única sintonia. Então, eu vou convidar vocês agora para que vocês possam trazer o pensamento para o momento presente, para o aqui e o agora. Busque uma respiração mais profunda e tranquila. Enche o seu peito de ar e solte. Respire tranquilamente, profundamente. E com essa respiração mais tranquila e profunda, você vai trazendo sua mente para o já, para o agora, para o momento presente. Vai deixando aí a correria do seu dia a dia de lado, a correria da semana. Vai deixando isso tudo aí fora do ambiente onde você se encontra, para que você possa se conectar ainda mais a tudo que vamos compartilhar aqui essa noite. E com a mente no presente, no já, você respirando, com essa respiração mais tranquila. Vamos relaxando agora cada parte do corpo físico. Você vai relaxando, desde os seus pés, suas pernas. Relaxe seu quadril e tórax. Respire. Relaxe agora seus ombros, toda a extensão da sua coluna. Relaxe os seus braços, mãos, cada dedo das suas mãos. Relaxe seu pescoço, sua nuca. Relaxe a sua face, seu rosto, seus olhos, pálpebras, testa. Isso, vai relaxando seu couro cabeludo. E assim você vai ficando com o corpo totalmente relaxado. E com isso, a sua mente também vai ficando mais tranquila, mais serena. O que te ajuda a se conectar no momento presente, no aqui e agora, trazendo a sua consciência, a sua atenção para este momento. E assim, nós agradecemos do fundo dos nossos corações, das nossas almas, a Deus, a Jesus, por mais essa oportunidade que nós estamos tendo esta noite abençoada. E com muita gratidão, então, acionando a gratidão no seu coração, você vai aumentando a sua luz interior, fazendo com que ela se expanda cada vez mais, acendendo, crescendo, expandindo, e a sua luz então vai se envolvendo todo o seu corpo. Você vai se conectando a si mesmo, a si mesma. E quanto mais você agradece, quanto mais o sentimento de gratidão toma conta de você, mais essa luz se expande. E você então vai se reequilibrando cada vez mais. E assim, irradiando, nós oramos juntos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis então entregue às tentações, e livrai-nos de todo o mal.
que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, que assim seja. Você respira fundo mais uma vez, enche seu peito de ar e solte. Então você vai agora retornando aos poucos, retomando a consciência do seu próprio corpo, de cada parte dele. O peso que ele faz sobre onde você está sentada ou sentado. Se reconecte a ele agora. E então, quando for confortável para você, você pode abrir os olhos. Muito bem. Agora alinhados, conectados, irradiados, vamos dar início ao nosso curso, com a graça de Deus. Hugo, seja bem-vindo. Boa noite, meu irmão. Boa noite, tudo bem? Beleza. Pessoal, eu preciso me retratar com vocês, né? Agora, nesse iniciozinho da aula, eu cometi um pequeno erro durante esse módulo 4, mas que é possível a gente corrigir a tempo. No início do módulo 4, eu acabei pulando um capítulo da apostila, que é bem no iniciozinho do módulo 4, na qual a gente iria falar sobre a pneumatografia, né? E eu pulei esse capítulo. Então, eu até tinha dito para vocês na aula passada que hoje seria a revisão, mas faltou esse capítulo que é pequeno, é um item que é tranquilo da gente falar e explicar. Eu acredito que vocês vão conseguir absorver bem. E se der tempo, a gente começa a revisão hoje. Se não der, a gente começa a revisão na próxima aula, tá? A gente deveria ter falado isso no início do módulo, mas isso não vai comprometer o entendimento de vocês, porque a gente falou sobre a psicografia, né, a psicografia, já no início do módulo, e esse assunto da pneumatografia a gente falaria antes da psicografia. Mas agora, entendendo sobre psicografia, talvez até fique mais fácil para vocês entenderem o que é a pneumatografia. Um nome, sim, que parece meio estranho, mas vocês vão ver que é tranquilo, tá? Então, hoje a gente vai falar sobre isso, a pneumatografia, tá bom? Bom, como vocês já sabem, né, o prefixo ali, pneumo, vem de ar, de sopro, de espírito, né? A Adriana falou para vocês lá no final do módulo 3, uma aula que ela deu, ela falou da pneumatofonia. A pneumatofonia é a voz dos espíritos, né? Não sei se vocês vão se lembrar agora, acredito que sim. É quando você. É um fenômeno físico, a pneumatofonia é um fenômeno físico, Kardec chama ele também de voz dos espíritos, que é quando a voz do espírito é como se ela se materializasse e todos que estivessem no ambiente pudessem ouvir o espírito falando, né? No caso aqui da grafia, pneumatografia, é o que Kardec chama de escrita direta, tá? Por quê? O pneumo vem de ar, espírito, sopro, né? E o grafia vem de escrita. Então, seria a escrita direta. Mas como assim? Como é que esse negócio de escrita direta? Lá na psicografia, o que a gente aprendeu? Que o espírito entra em contato com o médium e faz aquele caminho do pensamento, né? E aí o médium escreve de próprio punho a mensagem do espírito, né? Aqui, nesse caso da pneumatografia ou escrita direta, ninguém escreve, ninguém, entre aspas, ninguém encarnado escreve nada.
o texto aparece no papel sem que nenhum encarnado coloque a mão no lápis ou no papel. De repente aparece um texto ali. Esse texto ele é materializado no papel. Por isso esse nome, escrita direta, tá? Aí vamos ver a definição que Kardec nos dá com relação a isso. É aquela que se produz espontaneamente, sem um concurso, quer da mão do médium, quer do lápis. Basta pegar uma folha de papel branco e depositá-la em alguma parte. E se houver as condições convenientes, a cabo de um tempo mais ou menos longo, encontram-se sobre o papel caracteres traçados, sinais diversos, palavras, frases e mesmo discursos, tá? Isso está no capítulo 7 do livro dos Médiuns, de Allan Kardec, no item 127. É isso mesmo, gente. Você coloca o papel num local, deixa lá, e daí algum tempo você vai pegar o papel e vai ter algo escrito. Pode ter alguns traços, pode ter rabiscos, pode ter uma ou duas palavras, ou pode ter um texto completo, um discurso completo lá escrito, tá? Isso é possível acontecer. Detalhe, isso é um fenômeno físico, tá? Não é um fenômeno intelectual. Lembra, a gente tem dois grupos de mediunidade, dois grandes grupos de tipos de médium, né? Os médiuns de efeito físicos e os médiuns de efeito intelectual, né? Então, efeito físico são aqueles fenômenos que acontecem, por exemplo, a tipologia, que a gente já estudou aqui, que são barulhos, sons, que acontecem, né, sem nenhuma explicação material, né? Um objeto que pode se mover. A gente estudou aqui o caso das mesas girantes, né, de Kardec, né, que naquela época as mesas se movimentavam e através dos movimentos das mesas começou-se a estabelecer a comunicação com os espíritos, né? Isso tudo é fenômeno físico, né? Aquela parte do caminho do pensamento, a conexão entre pensamentos, já entra no fenômeno intelectual. E a pneumatografia, ou escrita direta, é físico, é fenômeno físico. Tá? Então, ó, a psicografia, que a gente já estudou, a psicografia, né? A gente tem aí o Chico, nosso querido Chico, que é um dos médicos mais conhecidos do mundo, né? Aqui. Olá, pode falar. Então, nessa casa aqui, mesmo assim, no caso de ter um médium para acontecer, porque sozinho não acontece, vamos supor, de só colocar o papel lá e esconder e de repente vai ter a mensagem, não, né? Tem que ter um médium presente para acontecer o fenômeno. Isso, excelente pergunta, Laura. Excelente pergunta. Qualquer fenômeno físico é necessária a presença de um médium, né? Aí vai ter que ter um médium de efeito físico. Por quê? Porque sem o médium, o espírito não consegue agir sobre a matéria. O espírito em si, né? O espírito desencarnado, ele não tem acesso à matéria. É impossível o espírito acessar a matéria, né? Porque ele está desencarnado. Ele só consegue acessar a matéria se tiver um médium de efeito físico próximo. Por quê? Como que funciona os fenômenos físicos? Precisa do médium que vai doar o seu fluido para o espírito e o espírito vai pegar aquele fluido do médium, misturar, né, fazer a fusão fluídica com o seu fluido próprio, né? E naquela mistura de fluidos do espírito desencarnado com o do médium, ele vai gerar uma força, um fluido que vai agir sobre a matéria. É assim que acontece qualquer tipo de fenômeno físico, tá?
Só acontece fenômeno físico se tiver um médium para fazer essa doação fluídica para o espírito, né? Vamos lembrar, lá no efeito intelectual é o caminho do pensamento, é a conexão entre mentes. No efeito físico é fusão fluídica, é dessa forma. O médium doa seu fluido, seu ectoplasma, seu fluido, tem vários nomes, né? Fluido magnético animal, né? Tem várias nomenclaturas, mas que é a mesma coisa. A sua energia, vamos dizer assim, né? O médium doa o seu fluido, o espírito pega, capta aquele fluido do médium, mistura com o seu fluido e usa o que resulta dessa união de fluidos dos dois. Ele é como se ele imantasse o objeto com essa energia misturada e através dessa energia misturada, ele controla o objeto pela força do seu pensamento, o próprio espírito, eu estou dizendo, né? Por isso que Kardec está falando aí que é um fenômeno espontâneo. Espontâneo por quê? Não depende da vontade do médium, tá? Acontece espontaneamente, depende mais da vontade do espírito. Então, no caso aqui que a gente está falando da pneumatografia ou escrita direta, isso vai acontecer, você vai deixar o papel lá, né? Não precisa ter nenhum lápis perto, deixa o papel lá quietinho. Quem tiver ali encarnado próximo, não vai tocar no papel, não vai mexer com o papel. Porém, algum dos encarnados vão estar doando o fluido necessário para que o espírito possa manipular esse fluido e materializar o texto lá naquele papel. E produzindo assim o efeito da pneumatografia ou escrita direta. Certo? Boa noite, Agrimária, seja bem-vinda ao nosso curso de hoje. Entendeu, Laura? Ficou claro? Ficou claro, tranquilo. Oi, Mona Lisa, pode falar. O Wellington, e qual que é a diferença nesse caso com, por exemplo, aqueles nos filmes que vai apontando as letras do alfabeto, por exemplo? Seria só porque é escrito? Como? Não entendi. Por exemplo, nos filmes, que tem aquele filme antigo, que está comunicando e apontando a seta das letras da forma de comunicação. No caso desse daí, a única diferença também é por doação ou é só porque esse daí é escrito? Você está falando daquela tábua Ouija, um Você negócio assim, que tem as letras assim, vai. Isso, Ah, tá. isso. Qual? Daquela forma lá, seria do mesmo jeito de doação ou, ou não existe aquilo? Aquilo lá pode acontecer, sim, Monalisa, só que aquilo lá é o seguinte, são efeitos físicos os dois. Qual que é a diferença? No caso ali que você tem aquela tábua que tem as letras, né? Geralmente é um objeto que vai se movendo, apontando as letras que estão ali, e aí você vai formando palavras, né? É um efeito físico também, mas não é a escrita direta. Por quê? Porque ali é um efeito físico de translação que a gente estudou, né? Ou seja, tem um objeto que está se movendo e apontando as letras, e aí as pessoas vão anotando as letras e formando as palavras, tá? Lembra quando a gente estudou lá antes, quando a gente começou a psicografia, que a gente falou das mesas girantes, e aí eu falei para vocês que tinham algumas ferramentas que foram sendo desenvolvidas ao longo do tempo, como a prancheta, né? Tinha a prancheta que os médios colocavam as mãos na tábua ali, com a rodinha, tinha a tábua com as rodinhas, os médios ficavam com os dedos apoiados nessa tábua e essa tábua escrevia. Antes ela apontava letras, depois ela escrevia. Eles colocaram uma caneta na ponta dessa tábua. Isso é um efeito físico qualquer, um efeito físico de translação, de movimentação, certo? A escrita direta, o que é a diferença? Não tem nenhum objeto se movendo,
não tem nenhum lápis, o lápis não se move sozinho, o texto aparece, ele se materializa diretamente no papel, sem ninguém pegar o lápis, sem o lápis se mover, nada. O papel pode estar até dobrado ou até mesmo amassado, e aí depois de um tempo você vai pegar o papel, desdobra ou desamassa o papel e o texto vai estar lá escrito, certo? Essa é a diferença. Por isso que Kardec deu o nome de escrita direta, certo? Ele materializa, literalmente, o texto se materializa ali no papel, tá? Tá, mas como? Como que isso funciona? Kardec explica que é mais ou menos assim, esse texto, ele vai aparecer no papel, geralmente, na maioria das vezes, ele aparece com uma substância acinzentada, tipo chumbo, tipo grafite, sabe? Lápis. Quando você escreve a lápis, fica aquela cor de lápis, né? Um cinza escuro, né? Um chumbo. Geralmente o texto aparece daquela cor, ou às vezes aparece como se fosse um lápis vermelho, ou às vezes aparece como se fosse uma tinta comum, tinta de gráfica, sabe? Quando você pega qualquer coisa impressa em gráfica, tem aquela tinta, né? Então, é assim que aparece o texto no papel. Sem ninguém colocar a mão no papel, sem nenhum médium pegar o lápis para escrever, sem ao menos ter lápis perto do papel. No início, quando surgiram os primeiros fenômenos, né? Quando estavam se estudando esses fenômenos, os primeiros médios acreditavam que era necessário deixar um lápis próximo, mas depois percebeu-se que não era necessário nada disso. Era necessário apenas o próprio papel, e o texto realmente aparecia, né? Depois de um tempo, aparecia escrito ali, tá? Então, como eu disse, é um fenômeno físico, e existem diversos relatos ao longo da história com relação à escrita direta. Existem diversos relatos, se você pesquisar, você vai achar. Só que eu vou contar de um relato muito, muito conhecido da humanidade aqui para vocês, que trata exatamente de um fenômeno da escrita direta. Mas antes de falar desse fenômeno bíblico, que está na Bíblia, que relata a escrita direta, só uma curiosidade para vocês. Alguns estudiosos acreditavam, chegaram a cogitar que os 10 mandamentos, lembra quando a gente estudou do Pentecostes lá, a questão de Moisés, né? De trazer os 10 mandamentos e tal. Alguns estudiosos acreditavam que os 10 mandamentos poderiam ter sido ter sido feitos através da escrita direta. Tipo, Moisés estava lá concentrado, procurando se conectar com Deus, né? Lá no monte, lá, e as tábuas, o texto apareceu de uma vez. A tábua, de repente, estava com os mandamentos cravados nas tábuas, né? Dos 10 mandamentos. Então, cogitou-se que a possibilidade de que Moisés recebeu os 10 mandamentos através da pneumatografia, da escrita direta. Porém, na Bíblia, se você for lá em Êxodo, no Êxodo 34, versículo 27 e 28, tá? O texto está assim lá na Bíblia. Disse o Senhor a Moisés: escreva essas palavras, e Moisés escreveu nas tábuas da aliança. Né? Isso está lá na Bíblia. Portanto, quem escreveu foi o próprio Moisés. Foi ele que cravou as palavras na tábua. Portanto, não foi escrita direta, foi sim uma psicografia, tá? Pode ter sido uma psicografia intuitiva, pode ter sido uma psicografia mecânica,
Isso a gente não tem como entrar nesse mérito, né? Em que tipo de psicografia que foi, que a gente já estudou sobre isso. Mas que a Bíblia fala, né? Que Deus ordenou que ele escrevesse. Então, intuitiva ou mecanicamente, o próprio Moisés, quem escreveu as leis. Então, não foi escrita direta, foi uma psicografia, tá? Os Dez Mandamentos. Chico teve uma entrevista que ele deu para um programa de TV. Se eu não estiver enganado, posso estar falando besteira aqui, mas se eu não me engano, foi no Pinga Fogo que Chico falou: Moisés psicografou as tábuas da lei. Frase de Chico, né? Confirmando que realmente os Dez Mandamentos foi uma obra de psicografia. Bom, tá. E onde estão as provas desse fenômeno? Lembrando que é um fenômeno físico, né? Não é intelectual, ele é físico. Onde estão as provas? Eu trouxe para vocês um caso muito conhecido na Bíblia, que é o chamado Festim de Baltazar. Não sei se todos aqui vão conhecer, vão saber ou já leram esse trecho da Bíblia, que conta a história da festa que o rei Baltazar deu para os seus nobres. E no meio da festa, diante dos olhos de todos ali presentes, o fenômeno aconteceu. Eu vou contar o fenômeno aqui para vocês. Alguém já leu sobre isso? Lembra de ver sobre isso? Conhece essa passagem da Bíblia? Alguém que conhece? Bom, como que aconteceu isso? Isso está no livro de Daniel, tá? Lá, se você pegar o capítulo 5 da Bíblia, está lá no livro de Daniel. Ele conta essa história. Eu vou começar a história e depois eu vou ler alguns trechos que eu separei para vocês aqui. O que acontece? O rei Baltazar, ele era filho do rei Nabucodonosor. Nabucodonosor foi considerado louco, aí ele foi meio que exilado, foi tipo assim, foi jogado para a selva, para viver na selva. Uma história meio louca, assim. E o Baltazar assumiu o trono. Aí, que é o filho dele. E certa vez, o rei Baltazar, então, resolveu dar uma festa para os seus nobres, né, os nobres ali da sua corte. E nessa festa, ele começou a servir vinho em jarros de ouro, né, e muita comida, muita abundância. E ali eles estavam louvando seus deuses. Na época, os deuses deles ali era Deus do ouro, Deus da prata, Deus do ferro, do bronze, da madeira, da pedra, esse tipo de Deus que eles cultuavam ali nessa época, né? E no meio desse processo, dessa festa, estava lá que todos os nobres e jarro de ouro e vinho e comilança e Deus disso, Deus de ouro, Deus daquilo. De repente surge esse fenômeno. E agora eu vou ler para vocês esse trecho que conta. Ora, neste momento, eis que surgiram dedos de uma mão humana a escrever de frente ao candelabro no revestimento da parede do Palácio Real. O rei, à vista dessa mão que escrevia, mudou de cor. Pensamentos tétricos assaltaram-no. Os músculos de seus rins relaxaram-se e seus joelhos entrechocaram-se. Olha só. De repente, no meio da festa, todo mundo lá comemorando e louvando seus deuses, surge uma mão, materializa-se uma mão, e essa mão começa a cravar na parede algumas palavras. E isso, todos ficaram muito assustados ali com esse fenômeno, porque todos viram. O próprio rei, engraçado do jeito que a Bíblia fala, né? Seus pensamentos tétricos, aí você já pode imaginar, né? A cabeça dele ali, o medo que ele sentiu, né? O desespero ali, como ele que ficou assustado com o que estava acontecendo. Aí os músculos dos seus rins
relaxaram, ou seja, né, literalmente o rei fez xixi na roupa, né? E seus joelhos começaram a tremer, entrechocando-se. Ele ficou com tanto medo que ele chegou a fazer xixi na roupa, né? De ver aquele fenômeno absurdo, maravilhoso ali acontecendo na frente de todo mundo. Tá. Diante das palavras que surgiram, muito assustado, né? Todo mundo ficou muito assustado. Depois que ele se recompôs, ele mandou chamar os seus sábios, os sábios ali que ele tinha na sua corte, para poder traduzir, porque as palavras que foram escritas na parede eram palavras de outra língua, não era da língua do rei Baltazar. Então, ele chamou os sábios para traduzirem o que estava escrito ali. Eram 3 palavras. E nenhum dos sábios do rei conseguiram entender, até que, então, o rei chamou uma pessoa que era de confiança dele ali, que era o próprio Daniel. E o Daniel era considerado por muitos como se ele fosse possuído pelos espíritos dos deuses, porque ele tinha uma forma de pensar muito característica, né? Muito pessoal dele, e ele tinha uma inteligência, uma sabedoria muito incomum, uma forma de pensar muito diferente. Então, o rei Baltazar mandou chamar o Daniel. Eu não sei se vocês já ouviram falar naquela passagem, Daniel na cova dos leões. É esse próprio, é esse Daniel. Que depois dessa passagem com o rei Baltazar, que ele é mandado para a cova dos leões. Mas isso é um outro assunto. Bom, Daniel veio, ele era uma pessoa de confiança do rei Baltazar, e ele conseguiu traduzir o que estava escrito na parede. Percebam, gente, que o fenômeno foi uma pneumatografia muito forte, porque ela não foi não foi escrito num papel comum, foi cravado na parede. Olha que louco que foi isso. Tá, e o que Daniel traduziu? Quais eram essas palavras que estavam escritas lá na parede do palácio? E aí Daniel disse, só para vocês saberem, tá? É o capítulo 5 do livro de Daniel na Bíblia, no Antigo Testamento, versículos 25 a 28 e 30, tá? O texto aqui escrito se lê Mené, Tekel e Perez. Aqui, pessoal, eu estou pronunciando da forma que está escrito na nossa língua. Não sei se a pronúncia é essa, tá? Vou deixar claro que pode ser que eu esteja cometendo um equívoco de pronúncia, mas na nossa língua estava escrito dessa forma, tá? Mené, Tekel e Perez. Eis o significado dessas palavras. Mené, Deus contou, no caso, os anos de teu reino e nele põe um fim. Tekel, foste pesado na balança e considerado leve demais. Perez, teu reino vai ser dividido e entregue aos medos e persas. E nesta mesma noite, na noite em que Daniel, no dia em que Daniel traduziu essas palavras, nessa mesma noite, Baltazar, o rei dos caldeus, foi morto. Então, é só para a gente poder entender aqui melhor, né? O que estava dizendo aquelas 3 palavras? Que, na verdade, cada palavra era um sentido de um conceito de uma frase, né? Não era apenas uma palavra em si. Então, o que estava falando? É como se Deus estivesse colocando um limite, né, para ele, né? Deus contou os teus anos e teu reinado e põe um fim, e nele põe um fim, né? O seu reinado estava com os dias contados, né? E que na segunda palavra dizendo que ele foi pesado e considerado leve, ou seja, ele foi considerado um rei indigno, ele foi considerado um rei, vamos pensar assim, fútil, que não fez o que ele deveria ter feito, que não realizou o que ele precisava realizar, um rei que não
ele não condizia com o propósito de um rei. Ele não era um rei digno, né? E justamente por isso, o teu reino será dividido e entregue aos medos e persas. Ou seja, ele seria destituído do trono e o seu reinado seria dividido entre dois povos, seriam os medos e os persas. E isso aconteceu de imediato, né? Na mesma noite, ele foi assassinado, foi morto, né? E a profecia escrita através da pneumatografia ou escrita direta acabou se concretizando, né? E justamente por Daniel ter lido, traduzido, e o rei Baltazar, que ele era uma pessoa de confiança do rei Baltazar, que foi assassinado, Daniel também foi condenado mais tarde e jogado à cova dos leões. Né? Depois, se vocês pegarem a Bíblia lá, vocês vão ler a história. Por isso que está no livro de Daniel, né? Essa história aí. Então, é mais um fato, tá? É mais um fenômeno, né, que a gente viu, que está registrado no livro sagrado, na Bíblia. É um fenômeno que existe, claro, né, gente? Claro que é um fenômeno raríssimo, né? Hoje em dia, eu nunca ouvi falar no nosso tempo de agora, alguém, ou algum centro, alguma pessoa que tivesse realizado, ou algum grupo mediúnico que tivesse tido contato com esse tipo de fenômeno. É um fenômeno raríssimo, porém é importante vocês saberem que existe, tá? Existiu, já houve vários relatos, está lá na Bíblia, nessa passagem do festim de Baltazar, que é o fenômeno da escrita direta. Certo? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Tá claro? É um fenômeno muito interessante, né? Ok, pessoal? Vocês estão tão caladinhos? É que ele é mais raro porque ele é mais trabalhoso para os espíritos. Ele é mais o que, Lauro? Ele é mais raro porque ele é mais trabalhoso para os espíritos fazer a comunicação. Seria isso, né? Sim, sim, com certeza. Com certeza é, porque é uma espécie de materialização, né? E a materialização em si, ela é um fenômeno muito complexo de acontecer. A gente está estudando lá no Livro dos Médiuns, no nosso estudo semanal de terça-feira, sobre o fenômeno do transporte, que é um fenômeno quase parecido com a materialização. Qual que é a diferença? O transporte, o objeto sai de um ponto, ele desaparece de um cômodo, de um ambiente, e aparece em outro ambiente diferente. E estudando sobre o transporte, a gente vê lá que é muito complexo, exige muito do espírito e exige muito do médium de efeito físico que fornece o fluido do espírito produzir esse fenômeno. Agora, um fenômeno de transporte já é complexo, imagine materializar, né? Surgir algo, entre aspas, do nada. Não é do nada, né, pessoal? A gente sabe que o nada não existe. Mas só para vocês entenderem, né? A materialização é um fenômeno muito complexo. É um fenômeno que exige muito do médium. O médium tem que ter, ele tem que ter os fluidos com propriedades, características para que o espírito possa produzir, né? Ele tem que doar esse ectoplasma que tenha características específicas para produzir a materialização ou o fenômeno do transporte. E o espírito também tem que ter, ele vai exigir muito mais dele, sabe? Porque é uma barreira material muito grande, porque ele precisa vencer. Então, exige sim muito do espírito, exige muita concentração mesmo do médium, tá? Para que ele doe a quantidade de fluido e o fluido tenha as propriedades adequadas para a realização desse fenômeno, tá? Você ia perguntar alguma coisa, Yasmin? Não? Tá. Aí, já que a gente está entrando um pouco mais nessa parte técnica, né? De como se dá esse fenômeno,
né? Que é um fenômeno físico. Vamos ver o que Kardec fala sobre isso lá no Livro dos Médiuns, no capítulo 8, item 129. O espírito atua sobre a matéria, tira da matéria cósmica universal os elementos de que necessite para formar a sua vontade objetos que tenham a aparência dos diversos corpos existentes na Terra. Aqui ele está falando dessa materialização, tá? Pode, igualmente, pela ação da sua vontade, operar na matéria elementar uma transformação íntima que lhe dá propriedades determinadas. Esta faculdade é inerente à natureza do espírito, que muitas vezes a exerce de modo instintivo, quando necessário, sem disso se aperceber. Ou seja, o espírito produz esse efeito, pessoal, quando ele fala sem perceber, não é que ele não está vendo o que está acontecendo. Ele não sabe como se dá o processo. Tipo assim, eu sei que eu fiz. Como eu fiz, eu não sei explicar. Mas ele sabe o que faz. É isso que ele está querendo dizer do espírito não perceber como que ele produz isso, né? Os objetos que o espírito forma têm existência temporária subordinada à sua vontade ou a uma necessidade que ele experimenta. Pode fazê-los e desfazê-los livremente. Em certos casos, esses objetos, aos olhos de pessoas vivas, podem apresentar todas as aparências da realidade, isto é, tornarem-se momentaneamente visíveis e até mesmo tangíveis, ou seja, palpáveis, você pode pegar, tocar. Há formação, porém não criação, uma vez que do nada o espírito nada pode tirar. Tá? Então, é um processo. Aqui a gente está entendendo a materialização. Ele está explicando sobre a materialização. Então, vamos lá. Vamos tentar entender o que Kardec está falando aí. O espírito consegue, através dos fluidos, lembra que eu falei? Fluido do médium, fluido dele. Ele manipula o elemento universal, a matéria cósmica universal. A ciência já está em busca desse elemento básico, né? A partícula elementar, né? A ciência chama dessa forma. Se você procurar na internet, você vai ver muito falar sobre isso. Que a ciência sabe e defende que existe um elemento fundamental, que a partir desse elemento fundamental, que existe no universo, a partir dele se forma toda a matéria e todos os outros elementos, tá? Que é essa tal dessa partícula elementar. Por isso que a ciência desenvolveu o tal do acelerador de partículas, não sei se vocês já ouviram falar disso também, que é uma máquina que eles pegam e chocam os átomos, jogam um átomo contra outro. Para quê? Para quebrar os elétrons, as partículas dos átomos, para quebrar, para encontrar esse elemento fundamental, tá? Então, a ciência já desconfia que existe essa matéria fundamental aí, ou elemento fundamental, tá? Então, ele está falando aqui que é como se o espírito tivesse o dom de pegar esse elemento fundamental e transformá-lo, usando ele, através do fluido do médium e do próprio espírito, para criar objetos, materializar objetos. Fenômenos de materialização também existem, se vocês pesquisarem. Tem até um relato que o próprio Divaldo já participou, o Divaldo Franco, já participou de uma sessão de materialização, na qual ele doava o ectoplasma para que fosse realizadas essas materializações. Como que funcionam as sessões de materialização? Os médiuns se concentram, sentam, né, ficam ali concentrados,
E o médium, que é o de efeito físico, que doa o ectoplasma, ou fluido magnético animal, ou fluido animal, ele começa a sair uma substância esbranquiçada dos seus orifícios. Pode sair do nariz, do ouvido, do olho, da boca. Essa substância esbranquiçada, às vezes, ela não é visível no plano físico. Os médios que têm o dom da vidência que veem. Em alguns casos, essa substância fica visível, tá? Para qualquer um. E através dessa substância, desse ectoplasma característico do médio de efeito físico, que os espíritos conseguem manipular esse fluido e através dele, com o elemento universal aí, produzir objetos. Aí produz. Pode produzir uma escultura de uma mão, pode produzir uma flor, pode qualquer coisa, certo? Tem um relato de um caso de materialização no livro Nos Domínios da Mediunidade. Gente, só para deixar claro aqui, eu estudei muito, ao mesmo tempo, o livro Domínios da Mediunidade e Missionários da Luz. Então, às vezes, eu confundo os dois, tá? Se não está num, está no outro. Tem um capítulo que fala de materialização num desses dois livros. Eu acho que é no Domínios da Mediunidade. Que eles vão fazer uma sessão de materialização e tá difícil porque exige uma concentração muito forte de todos que estão envolvidos na sessão. Todos os médios, todas as pessoas que estão ali, tem que estar com o pensamento 100% conectado. Assim, se desviar 1 milímetro o pensamento, pensar assim, respirar mais fundo e lembrar do filho, desconectou, não acontece, sabe? Exige muita concentração. E eles estavam começando a sessão, estavam com uma certa dificuldade, e eles conseguiram isolar os médios que estavam que não estavam se concentrando adequadamente. Até um deles lá chegou lá que estava alcoolizado, que eles tiveram que fazer uma barreira de proteção, enfim. Eles conseguiram materializar o aparelho fonador, ou seja, eles materializaram uma garganta para que o mentor espiritual do trabalho pudesse conversar com as pessoas encarnadas. E aí, ele falou através desse aparelho, dessa garganta materializada, ele falou com os presentes ali. Todos ficaram muito, sim, encantados com o fenômeno, né? Mas foi a única coisa que eles conseguiram materializar. Por falta exatamente dessa concentração que tem que ser muito forte, eles não conseguiram produzir mais nada. E no máximo que eles conseguiram foi fazer um fenômeno de transporte, na qual eles tiraram um buquê de flores de um jardim ali próximo e transportaram para a sessão. Mostrando o quanto é complexo, difícil e exige muito dos médiuns e dos espíritos envolvidos na sessão, tá? Então, a sessão de materialização existe. Aqui em Uberaba, para vocês terem ideia, tinha um centro que até pouco tempo atrás eu sabia que tinha uma sessão de materialização toda semana, tá? Eles produziam, em algumas vezes eles conseguiram materializar alguns objetos. Se você pesquisar na internet, você vai ver alguns casos. Na maioria das vezes, o que materializa é tipo como eu disse, né, uma matéria branca. É uma coisa, parece um gesso, sabe? E aí, às vezes, materializa esculturas, às vezes flores, coisas do tipo, tá? Depois vocês dão uma pesquisada lá na internet, vocês vão ver. E aí, por que a gente está falando da materialização? Exatamente porque a escrita direta é um tipo de materialização. O texto se materializa ali no papel, tá? Continuando essa questão dessa explicação de Kardec sobre alterar as substâncias, né? Olha o que ele fala. A vontade não é um ser, uma substância qualquer. Não é uma propriedade da mais etérea matéria. A vontade é um atributo essencial do espírito, quer dizer, do ser pensante.
com a ajuda dessa alavanca, ele age sobre a matéria elementar e, por uma ação consecutiva, reage seus compostos, cujas propriedades íntimas podem, assim, ser transformadas. Então, tudo isso acontece, gente, através da força motriz, ou seja, da alavanca, do movimento principal ali, que é a vontade do espírito, que está produzindo aquele fenômeno, tá? Exige uma capacidade muito grande, uma concentração muito grande e uma vontade muito forte de produzir aquilo. E através da sua vontade, ele consegue alterar ou materializar alguma coisa, tá? Que é um exemplo muito simples e corriqueiro dessa alteração da matéria que o pensamento, que a vontade é capaz de produzir, a água fluidificada. Por que que você vai lá no centro e você recebe uma garrafinha de água e aquilo é um medicamento e que vai atuar e realmente vai promover a cura e muitas vezes até física no seu corpo? Porque através ali da vontade, não só dos espíritos envolvendo aquele trabalho, a vontade dos médiums, enfim, daquele grupo de pessoas que estão no desejo ardente e sincero de fazer o bem, de promover a cura, de promover o auxílio ao próximo, através da vontade do grupo de pessoas, promove-se, né, uma força, essa energia, pensamento da vontade das pessoas, atuam diretamente nas moléculas da água, alterando as propriedades da água, colocando nela efeitos que podem ser curativos. Por isso, se faz tão facilmente em qualquer sessão de tratamento espiritual, né? Você tem aí a produção dos medicamentos da água fluidificada. Outro momento que você produz facilmente uma água fluidificada, aquele momento que você faz, por exemplo, o culto no lar, né? Que a gente falou lá no início do curso de como fazer o culto no lar, que é quando você faz a leitura do evangelho ali, aquele momento que você tira da sua casa para se desconectar de tudo, você abre o evangelho, você faz uma oração, você lê um trechinho do evangelho, e naquele momento, né, que você está realmente conectado a Deus, conectado ao evangelho, você está emitindo pensamentos de um padrão vibratório bem mais elevado, que vão permitir os amigos espirituais captarem os seus fluidos que estão impregnados desses pensamentos positivos e aplicar esses fluidos dos seus pensamentos com os deles na água, promovendo assim uma alteração molecular na água que vai colocar na água, preencher a água com características, propriedades curadoras. Daí a gente tem a produção da água fluidificada, que faz tanto bem, que ajuda tanto, né? Que faz tratamento, que promove verdadeiras curas, não só na mente espirituais, em alguns casos até mesmo curas no corpo físico. Certo? Isso tudo, gente, está interligado, sabe? A questão da materialização, a questão da alteração de propriedades das células e moléculas, a questão, inclusive, da pneumatografia ou escrita direta. Tudo isso são fenômenos físicos que são promovidos através da força motora, da força que dá o princípio disso tudo, que é a vontade verdadeira, a vontade sincera. Certo? Fala, Laura. Essa da água dá para fazer em casa ou é só no centro que dá para fazer? Não, você pode fazer na sua casa. É só você fazer uma oração sincera e
um desejo sincero do bem, e você desejar do fundo do seu coração que aquela água receba as propriedades, as características que podem te ajudar a se reequilibrar, que dentro da permissão de Deus aquilo possa trazer algum benefício para você, para os seus familiares, desde que você passe isso, um desejo sincero e com a oração se conectando, né, ao seu anjo protetor, seu anjo guardião, conectando-se a Deus, a espiritualidade vai aproveitar esses fluidos seus para realmente produzir isso. Por isso, o culto no lar é tão importante. Porque quando você está fazendo um culto no lar, mesmo que você esteja fazendo um culto no lar sozinho, que é aquele momento que você vai tirar para ler o Evangelho, para entender o Evangelho, para se conectar com Jesus. Ali a espiritualidade aproveita, mas eles aproveitam cada segundo aquele momento ali. Se você estiver fazendo com sinceridade, né? Se você estiver ali fazendo o culto no lar realmente com desejo do bem, conectado a Jesus, com certeza você vai produzir água fluidificada ali, claro, com a ajuda dos benfeitores que vão estar visitando sua casa naquele momento. Então, não é a água fluidificada não é só no centro. Ela parte de você, do seu desejo, da sua oração sincera. Certo? Mais alguma dúvida, pessoal? Um assunto profundo, né? Diga lá. Você abriu seu microfone, achei que você ia falar alguma coisa. Então, agora, é claro, né? O fenômeno de materialização, raro, muito raro, complexo de se produzir. Fenômeno de transporte, idem. O fenômeno da pneumatografia ou escrita direta, idem. São fenômenos raros, complexos de se produzir, porém são fenômenos que existem, tá? E a desculpem, gente. A doutrina espírita explica esses fenômenos tecnicamente, né, através dos livros de Kardec. Ele nos traz aí como isso é possível de ser realizado, tá? Eu vou deixar uma dica aqui, no finalzinho aqui da aula, eu vou deixar uma dica para vocês das leituras do livro dos médiuns, que ele explica, que ele aprofunda, né? Que você vai poder aprofundar ainda mais nessa questão da materialização para entender mais claramente ainda, tá bom? Eu vou dar aqui mostrar para vocês quais itens e quais capítulos você vai encontrar essa leitura para aprofundar ainda mais nessa questão da materialização, tá? Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida? Tá tudo certo? Tá tudo claro? Beleza? Hugo, você tá caladinho hoje? Tá tranquilo para você também? Tá tranquilo. Tá explicando bem aí, tá com dúvida não. Beleza. Gente, agora, de verdade, a gente encerra o módulo 4, tá? Perdão por essa confusão que eu fiz aí. Esse assunto a gente já deveria ter falado sobre ele, mas deu tempo da gente ainda trazer ele para vocês dentro do módulo 4, que é o lugar específico dele, né? Percebam aí que no módulo 4 a gente envolveu tudo que se remete à escrita, né? Que se conecta aos espíritos, que remete à escrita. A pneumatografia, a psicografia, a gente falou das cartas psicografadas, falou da questão da evocação também, aproveitou que está falando de carta, né? A gente falou da evocação, da conexão e da identidade dos espíritos. Encerrando o nosso módulo 4, e isso permite que a gente comece agora, nesse restinho de tempo que nos resta, a dar início à revisão, tá? Então, hoje a gente
consegue começar a revisão do nosso módulo 4 e terminar ela na próxima aula, para realmente fechar aí, concluir de vez nosso módulo 4. Tá bom? Tá. Revisando, então, iniciando a revisão do nosso módulo, como a gente fechou com a pneumatografia ou escrita direta, lá atrás a gente tinha começado com o quê? Com a psicografia, né? A gente está falando, foi até legal que está juntando os assuntos aqui, né? Na psicografia, a gente, quando a gente começou a falar disso lá na primeira aula do módulo 4, a gente voltou no tempo também, né? Voltou no tempo para falar de que tudo surgiu lá atrás com Kardec nas mesas girantes, né? Que eram fenômenos físicos também. As mesas começaram a se comunicar e aquilo foi se desenvolvendo, né? As pessoas se reuniam em volta dessas mesas que se moviam. E tudo começou com perguntas simples de sim ou não, e foi estabelecido um padrão, né? Tantas batidas para sim, tantas batidas para não, e a mesa, ela batia, ela se movia de acordo com o que era proposto ali, para reverenciar o que era sim e o que era não. Aí as pessoas iam fazendo perguntas e a mesa, através do sim ou não, ia dando as respostas. Foi passando o tempo, né? Eles foram melhorando cada vez mais, aprimorando essa comunicação, né? Pois sabiam-se que ali tinha um princípio inteligente que estava respondendo, né? Tinha um efeito inteligente, uma causa inteligente que estava produzindo aquele efeito com a mesa, porque era inteligente, porque era capaz de responder as perguntas. Foi aí que começou o raciocínio de Kardec com relação a todos os ensinamentos que ele pôde trazer depois disso. E aí eles foram aprimorando essa comunicação. Aí começaram a colocar as letras, os objetos apontando letras, fizeram a prancheta, como eu expliquei para a Mona Lisa aqui, né? Fizeram as cestinhas, colocavam uma cesta com um lápis no meio, depois fizeram aquela prancheta, os médicos colocavam os dedos, a caneta na ponta, até que chegaram, enfim, entenderam que não precisava de nenhum daqueles apetrechos para receber a comunicação, né? E aí o fenômeno deixou de ser físico e passou a ser intelectual, ou seja, o próprio médium percebeu que podia pegar a caneta e escrever de próprio punho a mensagem que ele recebia diretamente no seu pensamento, né? Através do seu pensamento, ele se conectava ao espírito. Então, as comunicações deixaram de ser fenômenos físicos e migraram para os fenômenos intelectuais, na qual ali o médium começou, então, a escrever as mensagens, né? Então, deixando de ser o fenômeno físico, que era aquela forma que eu falei para vocês, né? Agora há pouco, da fusão fluídica, né? Que o médium tinha que doar o fluido, o espírito pega aquele fluido e mantava esse fluido no objeto para produzir o efeito. E era assim que as mesas se movimentavam, né? Então, deixando de ser um fenômeno físico, então a conexão passou a ser feita pelo pensamento. E aí a gente aprendeu qual era o caminho do pensamento, né? O caminho que o pensamento saía da origem, da mente do espírito, destinada até a mente do médium, né? Olha lá nos primeiros balões, né? A gente tem o pensamento saindo da mente do espírito, ele se conectava com a mente do médium, ele era transmitido para a mente do médium, e lá na mente do médium, né, a gente estudou a glândula pineal, né, que a glândula pineal recebe essas ondas eletromagnéticas do pensamento e converte essas ondas para impulsos neuropsíquicos, ou seja, vamos falar de um linguajar mais simples, né?
a glândula pineal, ela decodifica, ela recebe as ondas de pensamento e transmite essa mensagem para o cérebro, para o sistema nervoso do médium, né? E aí, no sistema nervoso do médium, esse impulso que a glândula pineal transmite vai para o sistema nervoso e vai até o órgão mais sensível do médium, né? E esse órgão vai transmitir ou revelar a comunicação. No caso aqui, a gente estudando a psicografia, é a mão, né? Esse impulso nervoso vai para a mão do médium. E aí ele escreve a mensagem. Lá no módulo anterior, a gente falou da psicofonia, quando o médium falava. Ali, o impulso nervoso ia para a garganta. Então, o médium falava. Aqui, o impulso nervoso vai para a mão. E o médium, então, escreve. Tá? A única diferença é essa, do psicofônico para o psicográfico. Né? O médium escrevente, que ao invés da garganta, é a mão dele que vai transmitir a mensagem. Tá? Então, isso é um efeito intelectual. Ou seja, uma transmissão de pensamento de uma mente para outra mente que transfere para o sistema nervoso. Ou seja, do espírito para o médium que escreve. Isso é um efeito intelectual da psicografia, né? Lembrando, né, como eu fiz esse caminho aqui, né, lá das mesas girantes até chegar no médium escrever, quando os médios usavam aquelas ferramentas, a prancheta, a própria mesa, cesta, qualquer outra coisa, Kardec chama isso de psicografia indireta, porque usava apetrechos, né? A psicografia direta é a que o próprio médium pega o lápis e escreve. Diga, Laura. Tipo assim, não é que foi só na época de Kardec, isso sempre teve os dois, né? Teve os médiuns físicos e aqueles médiuns intelectual, teve durante toda a história sempre teve, né? É que a partir dali de Kardec foi estudado cientificamente, é isso, né? Mas não que antes dele não tivesse, sempre teve, mas nunca foi analisado de forma racional. Tá certo, meu pensamento? Certíssimo, perfeito, perfeito, perfeito. O que acontece? Kardec, ele conseguiu explicar só, né? Isso sempre existiu mesmo, né? Sempre houve. A gente estudou aqui, né, que a mediunidade, ela é inerente ao espírito, é um recurso nosso, né? Todo ser humano tem a mediunidade, de uma forma mais ou menos ostensiva, né? Tem as suas variantes infinitas, a mediunidade tem, né? Assim como cada ser humano tem uma identidade, como é que fala? Uma identidade digital, né? Uma digital, cada um tem a sua digital, né? A mediunidade também ela tem as suas infinitas variações. E sempre existiu na humanidade. A diferença, como o Lauro levantou muito bem, é que Kardec ele conseguiu explicar, entender, né, através da explicação dos espíritos, ele conseguiu entender e explicar isso para nós de uma forma mais técnica, né? E a gente então passou a compreender de uma forma mais fácil o fenômeno da mediunidade. Então, sempre houveram médiuns de efeitos físicos e médiuns de efeitos intelectuais, né? Lá em Pentecostes, a gente estudou isso, né? Quando a gente estudou a psicofonia, que a gente falou de Pentecostes, que é na época de Jesus, quando Jesus desencarnou 50 dias depois, né? Teve a festa e teve aqueles fenômenos todos. Quer dizer, na época de Jesus, há 2000, quase 2000 anos atrás, né? Aliás, 2022 anos atrás, né? Quando Jesus desencarnou, né? Então, teve o fenômeno de Pentecostes, que ali ocorreu a psicofonia, teve tipologia, teve fenômeno físico e intelectual no mesmo dia, acontecendo tudo junto ali, né? No meio daquele povo lá. Então, a mediunidade sempre existiu. A diferença é que Kardec conseguiu explicá-la para nós, né?
E é claro, gente, hoje em dia, os fenômenos físicos são mais raros. Por quê? Porque hoje em dia a humanidade não precisa mais disso para enxergar o plano espiritual, né? Não que deixaram de existir, porém, hoje em dia é muito mais raro do que antigamente. Antigamente, inclusive, fez parte da providência divina que os fenômenos das mesas girantes se espalhassem no mundo inteiro. Aconteceu vários fenômenos físicos no mundo inteiro ao mesmo tempo naquela época de Kardec, para chamar a atenção da humanidade mesmo, era proposital. Era para que a humanidade virasse os olhos para entender que existe aí, sim, toda uma vida, todo um mundo fora da matéria, que é o mundo espiritual, né? Hoje em dia, a gente já sabe que tem. Hoje em dia, quantas obras nos trazem essas explicações? Então, a humanidade não precisa mais tanto assim de fenômenos físicos para ela se convencer. Aqueles que quiserem descobrir, entender e aprender, fazem igual vocês estão fazendo. Faz um curso de mediunidade, vai buscar a leitura e vai entender os processos, né? Então, o fenômeno físico, de repente, começou a ficar obsoleto para a humanidade. E por isso, cada vez mais raro. Então, a tendência é que quanto mais a humanidade se desenvolva, mais a mediunidade intelectual faça parte do nosso dia a dia, né? E menos os fenômenos físicos. Até porque a própria humanidade vai se tornando menos física, né? Menos material. A gente vai dando mais importância para as coisas da mente, do coração, do crescimento moral, né? A gente vai dando mais valor às coisas morais, espirituais, do que às coisas materiais, conforme a gente for desenvolvendo e evoluindo espiritualmente, né? Então, esses efeitos físicos aí estão fadados a deixarem de existir para nós, para os seres humanos que seguirem esse caminho de evolução aí, né? Muito bem. Então, entrando, né, nos fenômenos intelectuais, entrando especificamente na psicografia, né, a gente entendeu e estudou os tipos de psicografia, né? Lembra quando a gente falou, ó, dentro da psicografia, igual a gente estudou lá na psicofonia, a gente tem o médium mecânico, que é aquele que vai escrever sem ter a consciência do que ele escreve. Ele não tem a consciência, o conhecimento do que ele está escrevendo. Então, o médium mecânico é chamado também de médium passivo, né? Ou seja, a mão dele, ela toma um impulso, né? Através do sistema nervoso, que a gente estudou isso, acabei de falar ali do caminho do pensamento, né? A mão sofre um impulso, é como se ela escrevesse sozinha, né? O médium não está tendo consciência ou conhecimento do que está sendo escrito. Então, a mão vai se movimentando, entre aspas, sozinha, né? E nisso ali ele vai transcrevendo, vai escrevendo a mensagem que o espírito quer passar, né? E um detalhe importante também que a gente falou, né? O movimento da mão, ele transmite o sentimento que o espírito tem ali naquele momento. Por exemplo, vamos supor que o espírito está agitado, nervoso, está passando uma mensagem ali que está trazendo aquela carga emocional ali de raiva, de agitação, né? Então, a mão, ela vai escrever de uma forma agressiva mesmo, né? Tem alguns casos que o médium chega a jogar o lápis. Quando termina de escrever, ele chega a jogar o lápis. Ou na mesa, ou até fora da mesa, né? Transmitindo aquela sensação que o espírito está. Ou, se é uma mensagem de um espírito que está mais calmo, mais tranquilo, uma mensagem, às vezes, de um espírito superior, né? Ele vai escrever de uma forma... Ele pode até escrever rápido, mas de uma forma harmoniosa. A mão está
tá mais tranquila, ela transmite movimentos mais tranquilos, que refletem aquela sensação do espírito, tá? Então, esse é o médium mecânico ou passivo, tá? Ele não tem consciência do que ele está escrevendo, a mão dele está praticamente trabalhando sozinho, né? Aí a gente viu o intuitivo. O médium intuitivo é aquele que ele tem o conhecimento da mensagem antes de escrever. O médium intuitivo, no caso aqui, o escrevente ou o psicógrafo, ele recebe a ideia, vem a ideia na mente dele. Depois ele mesmo escreve, ele mesmo que controla a própria mão, escreve com a sua própria letra, a mensagem que ele recebeu na mente dele antes de escrever, tá? É como se ele estivesse recebendo um ditado, é como se ele fosse um intérprete, ele recebe aquela ideia, recebe aquele pensamento e aí ele mesmo escreve. Eu achei legal, a Adriana explicou isso, a Adriana explica isso de uma forma muito maravilhosa, né? O jeito que ela fala, que vem a ideia na mente, aquilo é como se num átimo de segundo, numa fração de segundo, vem uma ideia inteira, vem um pensamento completo. Ele te dá vontade de escrever e você vai escrevendo para transmitir aquele pensamento. Porque o pensamento não tem língua. O pensamento não tem palavras. O pensamento ele é instantâneo, ele é imediato, né? Então, o médium intuitivo recebe aquele pensamento, vem a ideia. E ele que coloca as palavras, né? Ele que escreve as palavras. E às vezes por isso que ele escreve rápido, porque a ideia vem naquele momento, ele precisa rapidamente colocar ela no papel, tá? Por isso que acontece, às vezes, do médium escrever de uma forma muito rápida, mesmo sendo um médium intuitivo, tá? E tem o médium semi-mecânico. É o que está no meio do caminho ali. O que acontece? O médium psicógrafo ou escrevente semi-mecânico, ele vai tomando conhecimento, né, a consciência do que está sendo escrito durante o processo. Conforme a mão dele vai escrevendo, escreve lá, amor. Ele vai percebendo que ele está escrevendo amor na hora que ele está terminando de escrever a palavra. Ou seja, ele está tomando consciência conforme ele vai escrevendo as frases, né? Ou seja, a mão dele também sofre uma impulsão ali, né? Sofre uma força está levando a mão dele, porém ele não está totalmente inconsciente como o primeiro. Ele está tendo a consciência durante o processo. Por isso ele é chamado de semi-mecânico, né? E aí Kardec, na sua perspicácia, né? Na sua inteligência, ele traz essa conclusão aí para a gente entender bem, ó. No primeiro, que é o mecânico, primeiro que a gente falou aqui, mecânico, o pensamento segue o ato de escrever, ou seja, vem depois. Quer dizer, o médium escreve depois que ele vai ler e entender o que escreveu. No segundo, o intuitivo, o pensamento precede, ou seja, vem antes. Vem o pensamento e depois o médium escreve. E no terceiro, que é o semi-mecânico, o acompanha, ou seja, o pensamento está andando junto com a escrita. Conforme o médium vai escrevendo, ele vai percebendo o pensamento, tendo consciência da mensagem. E aí ele arremata dizendo que esses últimos, os semi-mecânicos, são os mais numerosos. Então, a maioria dos médiuns psicógrafos, né, são médiuns semi-mecânicos. Isso está no capítulo 15, no item 188 do Livro dos Médiuns. Ok, pessoal? Isso aqui a gente está relembrando já, né? Já está começando a nossa revisão. Então, a gente aprendeu, além da escrita direta, a gente reviu aqui a psicografia,
os tipos de médium de psicografia, que é o mecânico, o intuitivo, o semimecânico. Mas ainda tem algumas características específicas dos médiuns escreventes. Se vocês não falarem nada, eu vou continuar falando aqui. O papagaio aqui vai falando, igual a maritaca. Tranquilo? Posso continuar? Tranquilo, pode. Beleza. Tá. E a gente viu que tem mais algumas características específicas dos médiuns escreventes ou psicólogos, que são essas, né, para a gente encerrar a nossa aula hoje, nosso início de revisão. A gente aprendeu sobre os médiuns polígrafos. Quem são os médiuns polígrafos de grafia que mudam a caligrafia, mudam a forma de escrever, de acordo com o espírito, né? Ou seja, vamos supor que chegou o espírito do João para escrever comigo, eu sou um médium escrevente. Eu vou fazer uma letra mais arredondada para transmitir a mensagem do João. Aí, depois que o João deixou a mensagem, chegou o espírito do José. Aí, com o José, quando eu me conecto com o José, eu faço uma letra mais esticada, né? Então, eu mudo a minha caligrafia de acordo com o espírito que vem se comunicar, tá? Não significa que aquela letra era a letra dele enquanto encarnado, tá? Eu apenas mudo o meu jeito de escrever de acordo com cada espírito. Isso me caracteriza como sendo um médium polígrafo. Detalhe, para que eu seja um médium polígrafo, que eu mude a forma de escrever, automaticamente eu tenho que ser ou mecânico ou semimecânico. Porque o intuitivo é ele mesmo que está escrevendo, porque ele recebeu a mensagem antes, né? Agora, tem o médium que escreve exatamente a letra, a caligrafia do espírito enquanto estava na sua última reencarnação? Raríssimo, mas existe, né? Eu lembro que a gente até falou sobre o caso do Chico, que ele conseguiu reproduzir uma assinatura que foi com um processo judicial que veio inocentar uma pessoa que estava sendo julgada como o responsável de um crime, né? E ali, naquela carta, com a assinatura do espírito, o espírito acaba confessando que ele tirou a própria vida na brincadeira da roleta russa lá do revólver, enfim. E ali, numa análise científica, né? Uma análise científica, foi analisado, comparado aquela assinatura com a assinatura daquela pessoa enquanto estava viva ainda, e realmente detectaram que era a assinatura da pessoa mesmo. E isso é raríssimo, tá, pessoal? Isso é raríssimo. Agora, o fato de um médium não ser polígrafo não significa que ele é um médium escrevente ou psicógrafo, tá? São alguns médiuns que têm essa característica. E tem gente que acha que se o médium escrever diferente é porque ele está mentindo, está enganando, tá? Então, nós sabemos que é possível, por exemplo, um médium intuitivo receber uma mensagem, né? E ele escreve com a própria letra dele. Eu mesmo recebi uma mensagem, nas raras vezes que eu psicografei, eu recebi uma mensagem semana retrasada, se eu não me engano, na qual veio uma poesia, e eu tenho absoluta certeza que aquela poesia não era minha, não era pensamento meu, né? Mas eu escrevi de forma intuitiva, com a minha letra, veio aquele pensamento e eu escrevi no papel, né? A gente estudou também sobre os poliglotas, o médium poliglota, aquele que escreve em língua diferente, né? Não é língua, né? Eu falei isso, a Heloísa quase me matou. Peraí, língua?
em idioma diferente, né? O poliglota escreve porque língua é falada, né? O médium que escreve em outro idioma é chamado de poliglota, né? E isso é muito comum de acontecer também. Às vezes o médium não domina aquele idioma e consegue, através da mediunidade, escrever em outras línguas, né? A Adri também trouxe aqui com uma médium que é até uma parente dela, né? Que já escreveu em várias outras línguas, em inglês, em alemão, e se eu não me engano, é até em latim, né? Então, são os poliglotas. E, por último, os médiuns analfabetos ou iletrados, ou seja, a pessoa não sabe escrever, né? Ela é analfabeta, e quando ela está no transe mediúnico, ela escreve. É raro? É, mas é possível isso acontecer. Existe ali, claro, uma barreira material muito grande para o espírito que está se comunicando poder vencer, né? Porque o médium não tem a destreza da escrita. Então é como se o espírito estivesse desenhando as letras, né? Mas é possível acontecer sim de um médium analfabeto escrever uma mensagem quando ele está mediunizado, tá? Então, são essas as características, as peculiaridades do médium escrevente, ou do psicógrafo, ou da psicografia. Certinho? A gente reviu aqui o que a gente estudou no iniciozinho do módulo 4 sobre a psicografia. E entendeu como que a comunicação, né, passou pelo fenômeno físico, e então ela começou a vir para o lado do fenômeno intelectual, né? Onde tudo começou dentro da percepção de Kardec, quando ele começou a entender e a explicar o processo para nós. Lembrando, como o Lauro falou muito bem, que esse processo sempre existiu na humanidade, a diferença foi que Kardec conseguiu explicar de uma forma técnica o funcionamento desses fenômenos para nós. Certinho? Alguém quer perguntar alguma coisa, fazer algum comentário? Pessoal, aí é bom que essa aula ela se complementou, né? Da escrita direta com a psicografia, deu uma visão bem ampla para a gente dessa parte, porque na aula que vem a gente vai falar vai rever, né? Só a parte das cartas e a parte da evocação, para a gente encerrar a revisão, né? E a parte da psicografia já ficou relembrada aqui hoje, ok? Bom, se vocês quiserem, fica aqui a sugestão, né? Ah, lembrei de uma coisa legal demais. Deixa eu só voltar o slide. Por que eu voltei no slide? Lembra quando a gente sugeriu vocês lerem a Revista Espírita, né, de 1860, se eu não me engano? E eu coloquei ela lá no grupo, tá? Lá, naqueles casos lá da Revista Espírita, tem um caso de poligrafia, que um médium lá faz assinatura de um espírito, que eles reconhecem o espírito pela assinatura. E as pessoas que conheciam ele, né, que lembravam dele, da assinatura dele, reconheceram a assinatura. Então, lá na Revista Espírita, se vocês lerem aqueles trechos lá, você vai ver um caso de poligrafia, de um médium polígrafo, porque ele consegue trazer uma assinatura de um espírito, tá bom? Então, vocês têm a leitura da Revista Espírita, tem a leitura lá do Livro dos Médiuns, para aprofundar no que a gente falou na aula passada, e também tem agora outra indicação de leitura, aí no caso, para vocês entenderem melhor sobre a materialização. Aí, gente, ó, capítulo 10 do livro Missionários da Luz. Então, eu estava falando lá do Domínios da Mediunidade, na verdade é Missionário da Luz. Vocês vão ver, provavelmente é o caso do aparelho fonador que eu falei para vocês.
tá? Que fala da materialização. Então, ó, capítulo 10, Livro Missionário da Luz, itens 116 e 117 do capítulo 7 do Livro dos Médiuns e item 128 do capítulo 8 do Livro dos Médiuns. Vocês vão aprofundar na materialização, tá bom? Eu vou tirar um print dessa tela e vou colocar lá no grupo para vocês, tá? Tudo é material de estudo para vocês, se vocês quiserem se aprofundar. Certinho? Dúvidas? Questões? Perguntas? Tem um grupo de teatro, não sei se vocês conhecem, os melhores do mundo, que tem o Jar Jar lá, que faz o Joseph Klimmer. Não sei se vocês já conhecem esse grupo. Vocês devem conhecer ele, porque ele participou do Zorra Total, e ele fala desse jeito: dúvidas? Questões? E ele é muito engraçado. Por isso que eu falo assim. Então, tá aí o material de estudo para vocês, se vocês quiserem aprofundar. E na aula que vem, se vocês quiserem também dar uma relida no módulo 4 aí, para a gente rever o final aí, do meio para frente aí do módulo 4, que a gente vai fazer a revisão. Tá bom? Alguém gostaria de fazer a oração? A Adri não está aqui, deve estar sem internet, coitada. Por isso que ela não voltou, que ela estava nos dados dela, nos dados móveis, que ela estava sem internet na casa dela. Alguém gostaria de fazer a oração para a gente encerrar? Não? Bom, se vocês não querem nem fazer oração, então eu faço. Vamos lá, né? É que você tem mais experiência, né? É, né? Sobra para mim, né? Então vamos lá, pessoal. Convido vocês, então, a mais uma vez, né, agradecer, trazer o pensamento para agora e agradecer a respiração mais profunda. E a gente então vai agradecer mais uma vez pela oportunidade desta aula abençoada de hoje, pela oportunidade de podermos compartilhar esses aprendizados que nós compartilhamos essa noite aqui, que com certeza vem para complementar ainda mais o nosso curso, né? E também de poder relembrar sobre a psicografia. E a gente agradece por poder estarmos aqui reunidos, todos juntos em nome de Jesus. Pois é através dele que estamos aqui mais uma vez. É com a permissão de Jesus que nós estamos reunidos esta noite. Não só com os nossos mentores espirituais, mas com todos os nossos irmãos da espiritualidade, que também fazem questão de estar conectados conosco para aprender também um pouco mais, assim como nós estamos aprendendo. E é mais um motivo, então, que a gente agradece por essa noite maravilhosa e abençoada. Convido você a trazer esse sentimento de gratidão e, através dele, irradiar novamente tudo que você tem de bom, toda a sua essência que é divina, expandindo e acendendo a sua luz própria, envolvendo não só o seu corpo físico, mas em todo o ambiente que você se encontra. Irradie agora. Isso, irradie. Respire fundo. E com muita gratidão, irradiando essa luz própria, você vai se reconectando a você mesmo, ao seu anjo guardião e a Deus, a Jesus. E não há outra forma de agradecer do que
a própria oração. E com muita sinceridade, do fundo dos nossos corações, nós oramos em agradecimento a Jesus. Meu Senhor, que és sábio dos sábios, que és Pai de toda a criação, põe a doçura em meus lábios e a fé em meu coração. Sol de amor que me conduz, nesta vida em que me agasalho, enche os meus olhos de luz e dê as minhas mãos ao trabalho. Dai-me forças no caminho para lutar e vencer, transformando todos os espinhos em flores do meu dever. Compadeça-se de mim, Pai, nas bênçãos da compaixão, e guarda-me em teu coração, porque ele sim, Senhor, é de paz e de amor sem fim, amado Mestre Jesus. Que o nosso Mestre amigo, na sua infinita bondade, possa amparar o teu lar, tua família, e que o manto sagrado da nossa Mãe Santíssima possa cobrir não só você, mas todos os seres vivos que estão aí na sua casa agora, protegendo o teu lar, te amparando, te acolhendo, hoje e sempre. Um excelente final de semana para todos vocês, que Jesus abençoe, que assim seja. Muito, muito obrigado a cada um de vocês, mais uma vez.